O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Emmanuel comenta na lição 144, ajudemos a vida mental. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo ou a engrandecê-lo. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente um precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção no mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Emmanuel começa pegando um texto que Paulo de Tarso fala da grande multidão que seguia Jesus e afirma, a gente sabe disso, né, até hoje continua sendo em todos os lugares sequiosas de conforto e revelação. Nessa data de hoje que eu estou fazendo esse estudo, nós estamos um dia depois do resultado dos pleitos eleitorais pelo país. A gente vê um monte de pessoas que têm boa intenção e têm vontade de colaborar de alguma maneira para melhorar esse cenário político aí do nosso país, né, que é um cenário que é complicado, porque até no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito por Chico Xavier através de Humberto de Campos, no seu capítulo 2, Jesus, falando com Elio, fala o seguinte, que aqui no Brasil as injunções políticas teriam um caráter secundário, que é uma característica do nosso povo. Não é de pleitear direitos, de ir para a rua fazer manifestações. Isso não é comum no nosso povo. O nosso povo apenas elege os seus representantes e depois fica esperando o resultado, se decepcionando ou, né, se alegrando com os resultados. Muito mais se decepcionando ultimamente. Mas aqui nessa lição aqui de hoje, Emmanuel vem falar para a gente o seguinte: ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudar ao povo. Cada um de nós, a gente pode fazer a nossa parte e já vamos adiantar, né? Que a melhor maneira da gente estar fazendo isso é a gente procurando qualquer casa espírita hoje, ela vai ter algum trabalho social, porque nós somos incentivados o tempo todo a estar nos envolvendo com algum trabalho social pela casa espírita. Que a casa espírita, que vem de uma doutrina que tem como jargão fora da caridade não há salvação. É muito comum você encontrar trabalhos de entrega de cesta básica, de entrega de roupa, de remédio, alguns médicos que fazem trabalho voluntário, entregar quentinha na rua para morador de rua, procurar fazer trabalhos em hospitais. Isso é uma coisa que é comum, né? A gente também, na nossa obra social, a gente entrega enxoval para a mulher grávida, né, para o bebê. Todos esses trabalhos que eu fiz referência agora, todos eles, sem exceção, tem lá na nossa obra social. E são trabalhos sociais que muitas das vezes não estão sendo praticados pelo Estado, por aqueles que estão investidos no poder como estadista, como administrador, como ele fala aqui. Então é um trabalho que a gente faz e faz com alegria maior, porque não está recebendo nada em troca e nem está também envolto num ambiente em que ainda é muito comum essas ameaças, essa disputa pelo poder. Ela ainda mexe com o que existe de pior no ser humano, que é o nosso cenário político. A gente sabe que um dia todos nós, de alguma maneira, vamos estar colaborando para que isso se modifique. Mas pelo menos agora, no momento,
A gente que está encarnado aqui no Brasil, a gente procura fugir desse assunto, talvez até mesmo por vergonha dos comprometimentos que a gente teve em encarnações passadas e que a gente não lembra. Mas vai chegar um momento em que, para que a gente possa estar cumprindo totalmente a nossa função, a gente vai estar fazendo trabalhos, sim, trabalhos à frente de povo, à frente de multidão também. E não precisa ser trabalhos eletivos, você pode estar fazendo na obra social da casa espírita de cada um de vocês. Eu falo casa espírita porque eu estou falando de onde eu estou no momento, mas eu tenho também conhecimento de muita obra social maravilhosa feita por outras instituições, por igrejas católicas e igrejas evangélicas, de maneira que hoje a única coisa que a gente recomenda a todos de maneira indiscriminada é falar assim, ó, você vai para a tua instituição religiosa, a tua instituição religiosa é uma igreja católica, pode ser ortodoxa, pode ser romana, termina a missa, vai lá falar com o padre, fala, padre, eu quero ajudar, eu não quero ficar só assistindo missa não. Mesmo conselho a gente dá também para aqueles que estão frequentando as religiões evangélicas. Terminou o culto, o louvor, vai lá, conversa com o pastor, fala, ó, eu quero trabalhar, como é que eu faço para trabalhar? Aí vocês vão perceber que vai ter todo um campo aberto e esses campos fatalmente vão estar sempre ligados a alguma coletividade que vai ser o foco de vocês, né? Então ele vem falar para a gente, né? Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossas condições de aprendizes. E, para isso, 2 requisitos: boa vontade e cooperação. Representam as 2 colunas mestras. Boa vontade em estar ajudando, cooperação com o grupo que já ajuda também, né? E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia do mestre terrestre com a mente divina. É interessante, né? Mas eu me lembro de uma lição do Chico, do Emmanuel e do André Luiz, no livro Estude Viva, que ele fala assim, ó, o prato de comida não vai resolver o problema da fome daquele que está recebendo, mas vai ser um convite oculto para todos aqueles que estão ao seu redor, né? Muitas vezes isso aconteceu com a gente. Quem são vocês? De onde vocês são? Pô, legal esse trabalho que vocês fazem, né? E ou se juntam a gente, ou daqui a pouco estão fazendo outros trabalhos parecidos. Mesma coisa ele fala nessa lição, né, do Estude Viva. A roupa também não vai para resolver o problema do frio, mas vai ser um convite também velado para todos aqueles que costuram, para agora estar começando a fazer algum material a mais para poder estar distribuindo. Sem a gente perceber, aquilo influencia sim, ou então pelo menos incomoda naquele momento, fala, poxa, tá vendo que legal aquilo ali, um dia eu vou fazer uma coisa parecida. E gente, vocês vão ver que é uma coisa que só demanda um pouquinho de disciplina e de renúncia, só um pouquinho só. Você vai pegar um horário da semana aí, ou no mês, cada qual com o seu trabalho, né? E naquele horário ali eu vou dedicar, eu quero estar na hora certa, começar na hora certa, você vai fazer isso. Ele vem dizer pra gente, olha o programa que a gente tem pela frente, ó, para poder estar ajudando nisso: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, o exemplo contagiante e a divulgação das páginas, exercício de meditação. Todas as maneiras que a gente pode estar ajudando a pessoa a estar se aproximando do mestre também. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez, mas pelo menos aos poucos a gente vai fazendo a nossa parte, daqui a pouco as portas começam a se abrir para cada um na medida em que a gente realmente se demonstre interessado e dê continuidade à nossa atividade que a gente escolheu. Então, seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais em cada um. Despertamento dos valores íntimos e pessoais. Sem essa preocupação. Me lembro que Leon Denis, quando lançou os livros dele hoje influenciam muita gente, né, mas ele falava assim, se eu conseguir pelo menos ajudar uma pessoa sequer, o meu programa que já vai ter resultado satisfatório, vou estar satisfeito, né? Então ele bota aqui pra gente, como Leopoldo Machado fala pra gente, a melhor caridade que a gente pode praticar pelo ser humano é a caridade de iluminação de suas mentes, é despertar nessa pessoa o interesse, estar buscando Cristo através do estudo, através de prece, através da meditação, através de trabalho. Essa é a melhor maneira, é a melhor forma de caridade. Não tem caridade melhor. É claro que tem algumas que são mais emergentes, né? A gente sabe que saco vazio não para em pé, já dizia o sambista. Mas a maior caridade que a gente pode fazer é a educativa. É aquela que vai constituir o patrimônio que nem os ladrões, nem as traças vão atingir, porque vai estar em nosso coração e vai com a gente para onde a gente for.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.